Tem algum tipo de cuidado para evitar a rouquidão, aquele pigarro chato que aparece sempre na hora errada? Sabia que hoje é o Dia Nacional da Voz? Uma data criada para lembrar o cuidado com esse instrumento precioso que pode revelar, além das nossas ideias, até mesmo os nossos sentimentos, ou principalmente. Esse é o nosso assunto com o otorrinolaringologista, conselheiro regional de medicina do Rio de Janeiro, Marcos Sarvá, que vai dar todas as dicas para a gente ter uma boa voz. Vamos conversar com o padre Marco Lázaro. O padre está lançando um CD, Desata-me, uma homenagem à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e usa a força da voz para levar a palavra de fé em missas para mais de 1.500 pessoas. Um problema que incomoda muitos brasileiros é a dificuldade para retirar o nome do SPC, sabe? Dos cadastros que suspendem o crédito, impedem novas compras. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Benedito Ultra Abicair. Como escapar da burocracia e limpar o nome na praça. Temos a presença do ator Alexandre Borges. Alexandre Borges, que a gente pode ver no cinema, em vários cinemas, no filme O Invasor, um dos grandes vencedores do Festival de Cinema de Brasília. Está se preparando para estrear em Fortaleza, para estrear em Fortaleza, uma peça que ele já fez no Rio, Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos. Estamos esperando a autora e diretora teatral Karen Ascioli, sobre uma peça que mostra um encontro que nunca existiu, mas que seria interessante, o encontro de Santos Dumont e Júlio Verne. O espetáculo se chama Os Meus Balões, uma opereta que tem autoria e direção da própria Karen, que vai reestrear no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Nosso debatedor de hoje é o jornalista Sérgio Maurício. E vocês, que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax ou por e-mail. A nossa pergunta de hoje é: você gosta da sua voz? Você gosta da sua voz? Sou meio suspeito, né? Porque eu vivo dela desde 16 anos de idade, comecei a trabalhar mas podia não gostar, né? Ah, mas gosto. Viver gosto dela muito da não sua. Gostar. A sua voz é uma obrigado, voz... Sérgio Maurício. Gosto sim dela. Tá certo, doutora Abicair, gosta da sua voz? Só o fato de falar já é um motivo pra gente gostar da voz, né? Doutor, Padre Marco Lázaro, o senhor gosta da sua voz? Desde que nasci, quando eu já nasci gritando, a minha voz ali já disse: olha, você vai ser um bom rapaz. E o senhor cumpriu? Estou cumprindo. Alexandre, gosta da sua voz? Gosto, pessoalmente gosto, e profissionalmente sempre procuro melhorar, assim, não... Marcos Sarvá, gosta da sua voz? Eu gosto, eu acho ela um pouquinho, eu gosto mais da voz que eu ouço por dentro daquilo que eu ouço gravada, né? Mas gosto. É uma voz que eu acho que é diferente para você, a voz que você ouve da voz? Eu não gosto muito da minha voz que eu ouço lá fora, que eu ouço gravada. Mas a voz que a gente ouve aqui dentro, de geral, a gente gosta mais, né? Está familiarizado com ela. Né? Será que é isso? Tanto que engana o efeito. Às vezes a gente acha que está com um tipo de voz e está com outra. Às vezes a gente não percebe. Tem pessoas que não são atentas a isso. Né? Estão roucas e não percebem, por exemplo. Estão sendo agressivas e não percebem. Né? Tem esse tipo de dificuldade na percepção. Né? Isso existe e qualquer um pode ter isso. Isso é mesmo. Tem gente que é muito agressiva e você fala: mas por que tanta agressividade? A pessoa diz: como assim? Interessante. Vamos conversar sobre a voz daqui a pouquinho. Estou indo rapidinho para o intervalo, volto já já. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Já que hoje é o Dia Nacional da Voz e que a gente está perguntando se você gosta da sua voz, vamos começar a conversar sobre a voz. Mas o que você faz para a sua voz, para melhorar? Você diz que profissionalmente você tenta sempre melhorar. Exercícios de dicção, articulação, relaxamento das cordas vocais, aquele melzinho, um gengibrezinho de vez em quando, coisas assim que a gente vai tentando... Pequenos macetes. Porque a voz no teatro é muito importante, né? A voz, a extensão da voz, a clareza, a articulação, volume, tom, enfim. Então, é sempre bom estar atento a isso, né? Padre gasta muito a voz também, usa muito. Inclusive eu quero protestar, porque aqui diz que a voz é para os feirantes, vendedores, professores, atores, e faltam os padres, os pastores, que são dos muitos artistas quem mais usa a voz. Ou seja, hoje o que eu tenho mais medo de perder no meu corpo é a minha voz. Até porque falo em nome de Jesus, né? Ele há de proteger. Ele há de proteger a voz. Os advogados também usam muito a voz. Faltar os advogados. Advogados sem a voz, geralmente não conseguem. Tem que convencer um júri, né? Num júri popular deve ser uma loucura. De uma forma geral, nas audiências, independentemente do júri, nos tribunais, a todo instante, conversar com os clientes, tranquilizá-los, né? E orientá-los. A voz é fundamental, doutor Marcos.
E as pessoas não cuidam da voz, né? Em geral, não. Não há muita consciência dessa relação da voz, né? A gente vê aqui, todos aqui trabalham com a voz. Nenhum de nós aqui presente poderia trabalhar de forma ideal sem ter uma voz razoável a boa, né? E existe essa questão da voz relacionada, tanto que o tema desse Dia Nacional da Voz é a voz profissional, como um instrumento de trabalho, né? Sem esquecer das outras funções dela, mas também como instrumento de trabalho. E cerca de 40%, provavelmente, das profissões lidam e dependem essencialmente da voz, né? Um ator, por exemplo, e o cantor são talvez o ápice disso, no sentido da qualidade vocal, né? Dessa projeção, né? Tudo isso. Mas os outros profissionais também precisam de uma boa voz. A gente pode ser um advogado rouco, pode ser um médico rouco, um locutor pode ser meio rouco, né? Eventualmente até um cantor pode ter pequenas alterações, mas elas em geral causam queda de resistência. A pessoa não é tão eficiente quanto seria se tivesse o cuidado e o próprio tratamento numa fase boa, né? É isso que é o alerta. O que seria um tratamento e um cuidado? A primeira coisa é dar atenção aos sintomas, né? Que muitas vezes passam desapercebidos, né? Ou os riscos que as pessoas têm, geralmente de mau uso, ou álcool, cigarro, né, que são os riscos, ambientes poluídos em excesso, ar-condicionado excessivo em cima da pessoa, o fato de não, por exemplo, não beber água regularmente. Pessoas esquecem, tem pessoas que literalmente esquecem de beber água, são pequenos cuidados básicos, né, ambientais e de cuidados com o próprio corpo. E a questão do uso da voz, né, de como faz esse uso, a falta de consciência, como a gente mencionava. As pessoas não têm essa consciência de que estou ficando rouco, descobre depois já de muito tempo, né? Não é dada essa atenção devida, e mesmo as pessoas em torno não percebem, né? O Dia da Voz tem um pouco esse alerta de que se você conhece algum rouco, alerta ele, para que ele possa, aí sim, assim que os sintomas estiverem acontecendo, e não é só a rouquidão, também os incômodos na garganta, o pigarro. Tem pessoas que vivem 20 anos com pigarro, isso é impressionante. E vivem, convivem, acabam se acostumando. Até a gente conhece, com certeza, alguém que pigarreia e acha que é normal pigarrear. E né? não é? Não é normal pigarrear, né? Do jeito que não é normal roncar, não é normal tossir, nada disso é normal. Embora possa ser aceito se não houver jeito, em certas condições, é claro, né? A perfeição da saúde talvez não exista. Mas nesse sentido é um alerta. O pigarro, a pequena dor na garganta, o cansaço da voz e a rouquidão em si são sinais de que algo está errado, né? E esse algo tem que ser avaliado. A pessoa deve procurar assistência médica para ter essa avaliação, né? No dia a dia fica muito difícil mesmo, quer dizer, claro, beber gelado numa boate, você vai, no dia seguinte você está com uma voz péssima, é fatal. Mas é mais ou menos óbvio o que eu quero dizer. Agora, você vai dormir no calor, você vai dormir no ar-condicionado, não tem jeito. Aí você acorda ressecado e tal. Tem alguma solução, não? Existem soluções, desde hidratar-se mais, tanto umidificar o ambiente. Existe toda uma relação de compatibilidade da pessoa com o seu ambiente, né? Tem pessoas que se dão muito bem num clima frio e seco, outros que se dão muito mal, outros se dão muito bem no quente e úmido, e aí por diante, o quente e seco. Tem climas e pessoas que se interrelacionam nessa questão de ambiente. Então a pessoa tem que estar primeiramente atenta à sua limitação em relação, por exemplo, ao ar-condicionado. Pode usar um umidificador, porque o ar-condicionado resseca muito o ambiente, evitar o ar-condicionado muito intenso, usá-lo de forma mais branda. Mas são cuidados iniciais que funcionam bem e que resolvem grande parte dos casos, né? O que acontece, infelizmente, é que a maior parte das pessoas deixa, né, seja por própria orientação sua, pela dificuldade de acesso à avaliação e ao tratamento, que deixa passar muito tempo. Essa é a realidade que leva a nossa saúde pública a essa dificuldade toda. O que é muito tempo? Muito tempo seria ficar mais do que 2, 3 semanas sem ser vista, né? Isso é um alerta. Pode ser que um pouco mais, mas não deixar passar muito tempo, né? Ou seja, ser vista para afastar os casos mais sérios. Casos que eventualmente podem ser até um câncer, isso é uma coisa rara, mas pode acontecer, né? De ser um câncer se manifestando, principalmente no fumante, na pessoa que bebe, né? Ao longo de muitos anos. Mas, de uma forma geral, pequenas lesões, pequenas alterações que podem ser corrigidas, né? Sem falar do uso da voz, simplesmente aprimorar o uso da voz por uma questão de comunicação, de ter uma melhor comunicação, né? Usufruir desse prazer, né, como foi mencionado, o prazer de falar, né? O prazer de se comunicar tem que ser preservado em toda a sua amplitude de recursos, né? E a voz é um recurso, não só a fala articulada, mas a voz, o som básico. É importante que ele seja agradável, né, audível, compreensível. Né? E quando a pessoa tem uma voz meio estridente, assim, meio fina, meio aguda e tal, você já teve casos assim de gente que foi ao médico para tentar ver se melhorava a voz nesse sentido? Existem situações em termos de voz... As pessoas também não percebem. E às vezes eu ouço, a gente fica ouvindo, né, as vozes. Você ouve uma pessoa falar numa festa ou numa loja e tal, e irrita a voz dela profundamente.
né? Uma voz meio fininha. A mim me irrita mais esse tipo de voz. Cada um deve se irritar com uma, né? Aí, mas eu nunca imaginei que uma pessoa fosse ao médico e dissesse, olha, não gosto da minha voz. Posso fazer alguma coisa por ela? Existe isso? Existe. Isso não é tão claro quanto quando a pessoa realmente começa a perceber o reflexo dos outros, né? Ou seja, está todo mundo me estranhando a minha voz, está todo mundo perguntando o que eu tenho, né? Ou algum parente mais íntimo que é capaz, ou um amigo, capaz de mencionar esse tipo de voz. Mas a pessoa nasceu com aquela voz, a vida toda teve Existem causas para esse processo, quer dizer, por exemplo, uma voz aguda num homem. Um homem que fala literalmente agudo, ele fala assim, quer dizer, é uma voz geralmente meio incompatível com o que se espera dele socialmente. Existem pessoas que têm isso por uma má conduta vocal. Ele pode, perfeitamente através da terapia com o fonoaudiólogo, ser corrigido e adotar uma postura vocal melhor. Mas existem pessoas também que têm isso por estrutura laríngea, deficiências na própria mucosa da corda vocal que impede que ele tenha uma voz mais grave. Então essa diferenciação é fundamental para que ele tenha um tratamento, do que virar uma brincadeira, né? Ele tem voz aguda, ou ele é rouco, ou ele é uma voz estridente, uma voz desagradável, né? Quer dizer, tentar lidar isso, como se lida, por exemplo, um exemplo claro disso é o ronco, né? Como se lida brincando com o ronco, né? Se lida brincando com outras coisas que na verdade são sérias, ou podem ser sérias, podem ser lidadas. E o ronco também se trata com otorrino? Também, com otorrinolaringologista e outros profissionais que trabalham. E tem cura o ronco? Também tem. A pessoa para de roncar? Para de roncar, reduz bastante. Existe uma série de procedimentos para tratar disso, né? Como assim? Quais são os procedimentos? Em termos de ronco, exatamente. Existe, quais são as causas de um ronco? Isso aí é um tema bastante interessante, o ronco, né? Embora não tenha diretamente com a voz, mas ele dá recursos, primeiro para se avaliar bem essa questão do ronco, no sentido de a causa dele, se é simplesmente um colabamento das estruturas da garganta, por exemplo, que causam um estreitamento, e aí vai vibrar, vai fazer ruído, né? Existem pessoas que têm problemas neurológicos, problemas de tônus dessa região, né? E pessoas que realmente têm desvio de septo, obstrução por amígdalas, por adenoides, causas obstrutivas realmente que podem levar à necessidade até de uma cirurgia. Ou então, se nada for possível em termos de recuperação, existem instrumentos, né, de ventilação, ou seja, verdadeiras máscaras que a pessoa utiliza para dormir, de modo a não ter o ronco, e não ter, não é só a questão do barulhinho, o ronco, o barulhão que seja, é de respirar bem durante o sono, né? Esse é um tema... Porque a pessoa que ronca não está respirando bem. A pessoa que ronca pode não estar respirando bem. Não necessariamente, mas pode ser. Mas pode ser, ela pode ter a chamada apneia e isso necessitar realmente de cuidados e prevenção. Ela pode desenvolver alguns problemas de saúde sérios por estar dormindo mal, respirando mal. Exatamente. Voltando ao tema da voz, não só o gelado, mas o quente também pode prejudicar as cordas vocais? Você beber um café muito quente ou uma bebida muito quente pode prejudicar também as cordas vocais? Exato. Essa questão, quer dizer, de interesse da população de uma forma geral no sentido das orientações, né? Nós estamos agora caminhando, houve ano passado e esse ano vai ter uma série de conclusões de um consenso nacional sobre voz, né? De voz profissional, mas de voz especificamente, para responder essas perguntas de uma forma, digamos, cientificamente embasada, né? Então, em relação ao gengibre, por exemplo, gengibre faz mal, faz bem, de fato, ou não serve para nada, dá apenas uma sensação de refrescante na garganta pela sua tinha muitos locutores esportivos que tomavam conhaque para aquecer a garganta. E as pastilhas, hortelã, e menta, etc. Coisas que dão uma sensação. É como escovar os dentes. Escovar os dentes, né? Escovar os dentes dá uma sensação agradável na boca. O esportivo costuma comer cravo. Mastigar cravo. Né? E, na verdade, o quente em excesso pode também fazer algum mal pela própria, digamos, entre aspas, né, a queimadura da região, né, mas o gelado em especial ele é prejudicial, né, ele equivale no meio de uma, digamos, de uma atividade vocal. A gente pode citar um exemplo que a Leda já mencionou, a questão de estamos numa boate super barulhenta, estamos ali dançando, falando muito alto e tomando muito gelado. Isso, sem dúvida, é ao colocar em risco, sem falar o risco da audição, né, sem querer mudar de assunto, mas o risco da audição é brutal, existem pessoas ficando literalmente prejudicadas na audição pela exposição a ruído ao longo desse tipo de atividade. Mas na voz, por exemplo, esse tipo de situação, nós estamos ali usando muito um órgão, colocando ele em gelo próximo a ele, ou na parede dele. Embora não passe na corda vocal, essa água gelada passa próximo àquela musculatura que vai sofrer uma perda de circulação ali. É como eu estar correndo e no intervalo do jogo, eu colocar as minhas duas pernas numa banheira de água gelada. Eu vou tirar todo o fluxo sanguíneo e vou dificultar a recuperação daquele órgão para continuar a sua atividade. Com isso pode trazer falhas, traumas e lesões naquela mucosa que é bastante delicada.
ao mesmo tempo que é muito resistente, né, que permite que a gente fale tanto, né, como é a voz. A voz, na verdade, é um fenômeno extremamente interessante, né, como é que esse organismo nosso, o ser humano, conseguiu falar tanto. Nenhum animal talvez seja capaz de falar tanto como nós falamos, ou seja, de usar a laringe para emitir sons tanto tempo como o ser humano é capaz. De emitir sons tão variados, né? Tão variados. E a voz é uma impressão digital superior à nossa própria impressão digital, né? Sem Porque dúvida. não existe um comparativo de voz igual. Pode ter uma voz muito parecida, mas não igual, né? Exatamente. Existe essa diferenciação que é possível de se fazer por estudos, né, de análise espectrográfica da voz. Existem várias análises que permitem essa diferenciação, até para fins legais e tudo isso. Eu fiquei espantado com isso em relação aos automóveis novos que utilizam a voz como comando. E se você não estiver, de repente você tomou algumas a mais ou você está com algum problema emocional, você não consegue fazer o carro andar. Os carros japoneses, eles registram o teu timbre de voz nesse espectrograma, nesse espectro, e de repente outra pessoa, claro, não vai abrir seu carro e você mesmo pode não abri-lo, não fazê-lo funcionar, não travar o centro de segurança em função da voz. E aí o que vê essa definição que a voz é um sistema de impressão digital nosso superior às nossas próprias impressões digitais. Isso aí. Tô certo, doutor? Perfeito. Muito perfeito. interessante. E atenção, Se o carro não funcionasse, já imaginou? a pessoa depois de um Você gasta assalto, milhões para comprar um carro, né? depois de um Depois assalto não vai consegue. conseguir ligar. Num assalto, por exemplo, você morre, porque você não vai conseguir ligar o carro porque fica nervoso. Ou que você Tua está voz passando por um muda, problema o assaltante emocional não quer qualquer, saber. uma briga com o namorado, com a namorada, né, alguma coisa aqui, né? Você vai para Maracanã e ficar rouco, de repente, não liga o carro. Exatamente, gritou O time muito. perde, tu exatamente. não liga o carro. Esse fator emocional, assim, sei lá, um choque muito grande, ele tem a alteração vocal também, assim, de alguma coisa cultural até também, porque aí não vai na coisa do órgão em si, né? Vai de uma coisa psicológica, né? Na verdade, existe essa relação de, se a gente puder dividir, a gente tem a mania de dividir mente e corpo, né? Na verdade, não existe divisão, né? É tudo um sistema único, né? Um sistema neurológico que controla isso tudo. E, na verdade, existe uma noção popular muito forte em relação a essa questão da voz e emoção. Nós temos pelo menos aí umas 15 ou 20 expressões que falam que eu fiquei engasgado com isso, aquilo não desceu, aquilo ficou atravessado, eu não engulo essa, vão ter que me engolir. Uma série de expressões que usam relacionando garganta com emoção. E não é à toa, é porque literalmente existe, eu não vou dizer meu pé quando eu estou tenso, é aqui mesmo que eu engasgo com esse problema, né? Então existe uma relação realmente de bloqueio desse controle motor. E na verdade, se a gente for ver, se eu ficar muito tenso, a minha letra muda, a minha postura muda, o meu rosto muda, né? E a voz, que é muito sensível a esse controle motor das pregas vocais, não é só prega vocal, né? O aparelho fonador como um todo, a ressonância, a posição da língua, né? Tudo isso vai mudar e vai dar uma alteração no resultado final, que pode ser até uma afonia. A pessoa pode ficar sem voz de emoção. Fiquei mudo de ver aquilo. Essa é uma expressão comum que as pessoas usam, né? Fiquei sem voz, né? Doutor Marcos, Num susto, perder a voz, né? Susto. E é literalmente, isso não é uma figura de expressão, isso é realmente fisiológico, acontece mesmo. eu quero aproveitar e fazer uma confissão, literal confissão. Quando eu morava em Depois eu vou Salvador, ter que fazer uma confissão. quando eu morava em Salvador e vivi uma certa diversidade, né? Coisas de vida de artista, né? Tá. Então, e aí eu fui cuidar da voz com uma profissional, colega sua, e foi aí que eu descobri que o meu problema de rouquidão era o estilo de vida que eu tinha. Então, na verdade, eu usava paliativos, gengibre, só não tomava conhaque. Mas, enfim, essas coisas todas aí eu tomava, o mel, tal. E aí eu mudei a vida, eu mudei o ritmo de vida. Realmente a minha voz passou a responder de outra forma. Até com relação à música, né? Aí aprendi também que cantando você até imposta melhor a voz, tem outra, a dicção melhor e tal. Exatamente. Existe alguma razão, alguma explicação técnica para que algumas pessoas tenham tanta facilidade para fazer imitações da voz de outras pessoas? Explicação técnica precisa dessa maleabilidade do aparelho fonador? Não. Quer dizer, a gente não é capaz de, examinando uma pessoa, ser capaz de dizer do seu potencial. Eu acho que isso se compara com a questão corporal também, né? Aquela pessoa que é capaz de imitar, não é o ator que é capaz de ter um desenvolvimento corporal e vocal,
diferente dos mortais, né? Queria examinar o Eric Johnson. Não, Não, mandar o Eric Johnson isso ser pode ser muito ligado com a examinado. audição, né? Porque Ele ele consegue também. registrar o... Do mesmo jeito, a comparação que nós fazemos, quer dizer, é como aquela pessoa sem braços e às vezes consegue pintar com os pés de uma maneira magnífica. Na verdade, a escrita e a fala não estão na laringe, elas estão no cérebro, ou seja, nesse controle que se consegue. Tem pessoas que conseguem, a partir mesmo depois da perda da laringe, não tem mais laringe, não tem mais pregas vocais e falam, e dão aulas e são palestrantes sem laringe, desenvolvem uma voz sem laringe, a laringe é chamada. Desenvolvem mesmo. É mesmo. É fantástico, uma voz assim, mas conseguem falar muito bem, de modo que a maior parte das pessoas não vai nem perceber, vai chamar ele de ligeiramente rouco. Na verdade, a voz está muito mais aqui do que, talvez para explicar essa multiplicidade de imitações que pessoas conseguem fazer de canto, e humoristas e cantores conseguem cantar de forma realmente impressionante. Não é uma questão só laríngea, é muito mais do que isso, né? Mas, de modo geral, a pessoa comum, que não é cantor, que não é, pregador, né, não é ator, vai trabalhar, vai cuidar da voz como? Dormindo bem. Dormir bem é fundamental, quer dizer, as pessoas também não associam isso. Um estado de estafa, fadiga, né? O exemplo clássico disso é o desempenho desculpa eu tocar nos atores, mas os atores são realmente o exemplo disso, porque eles têm um desempenho muito exigente e eles se empenham tremendamente prestes à estreia. Então, o atleta, quando vai correr a maratona, ele descansa antes. O ator, quando vai correr a sua maratona da estreia, ele intensifica os ensaios e dorme pouco, né? Porque tem que entrar no papel. A explicação que nos deram é de que tem que entrar no papel, mas ele entra tanto que acho que ele arromba o papel. Ou seja, ele tem que realmente mergulhar naquilo. É complicado. A exigência, ele dorme pouco. E qualquer um de nós sabe, se perceber um pouquinho, se dormiu 3 horas naquela noite, a voz no dia seguinte está diferente. Agora, durma em vez das suas 6 ou 8, durma 5, uma semana, 2. Como tanta gente que tem a vida difícil aí, que dorme pouco, a voz começa a falhar. E aí, às vezes, já pode até ter uma lesão que surja por esse esforço mal orientado, e aí a gente tem que buscar essas origens aí da fadiga vocal. Dormir bem é fundamental, estar bem alimentado, né? Estar com condições de trabalho, por isso o tema voz profissional, ou seja, ter condições de trabalho é muito certo. Eu estou todo certinho, fazendo tudo direitinho, mas eu vou falar para 50 garotos gritando numa sala de aula com paredes a meia altura. Não sei se vocês sabem que existem o grupo dos CIEPs, a maior parte dos CIEPs tem paredes a meia altura. Então todas as salas se comunicam sonoramente. É difícil para um professor desempenhar esse papel, por mais correto que ele seja, quer dizer, a condição de trabalho, se ele não tem água para beber, etc. A poeira, a poluição, tudo isso pode dificultar. São os cuidados básicos. Da mesma forma que os atores, o setor, em relação até o Alexandre, vai fazer uma peça e tal, algumas cantoras estiveram aqui e disseram que quando vão estrear um show, nem no telefone falam, né? Passam assim 24, 48 horas, de repente vai lá, ensaia, mas em casa não abre a boca para falar nada, para segurar o máximo possível. Perfeito. Um exemplo disso muito, muito interessante é a coisa da diva do canto lírico, né? Todas as divas, até o nome assim, parece uma pessoa meio etérea, que não fala com ninguém, né? Que anda assim meio flutuando e que é meio snob. Na verdade não é snob, ela se poupa de falar. Ela acabou de cantar 2 horas, ela não vai falar com ninguém. Elas são literalmente cantam em reservadas também, né? No uso da voz. Então não conversam em locais barulhentos. Então possivelmente são pessoas vistas assim meio distantes. Por exemplo, eu fiz um trabalho há pouco tempo atrás sobre o Nelson Gonçalves, e que era uma das maiores vozes, né, do Brasil e tal, e era um cara super boêmio, né, e eu agora você falou de divas, eu também fiquei essa coisa da boemia, né, que é muito da bebida, do cigarro, do violão, à noite, os ambientes enfumaçados, e anos, assim, e aquela voz mantendo também a mesma potência que ele teve, né, quer dizer, às vezes também isso é relativo, né? A relação para o artista, isso é complexo, porque o artista, se a gente enquadrar muito o artista, você faça tudo direitinho. O artista não é isso, né? O artista é, por natureza, uma pessoa que vai romper essas barreiras. Ao mesmo tempo, são exceções à regra. A brincadeira que eu gosto de usar é o seguinte, de que o jeito que canta e fala no teatro, ele já é anormal por natureza, ou seja, já é fora do normal. O normal é não conseguir cantar, entre aspas, a gente tem dúvidas quanto a isso. Existe um potencial em todo mundo para cantar. Alguns acham que todos poderíamos cantar. Um pouco melhor, um pouco pior, mas todos poderíamos, desde que houvesse
uma coisa que falta nas escolas, né, que é a educação musical em todas as escolas, né? Ser obrigatória a educação musical até para desenvolver esse lado assim do como canto, o teatro também. o teatro, todo pessoa... esse lado artístico, né, que se perde, infelizmente, começa na educação das crianças, né? Então, em relação a essa questão do uso da voz, né, do lado do artista, existe, infelizmente, por causa de certos exemplos, é aquele atleta que fuma na véspera da decisão da Copa do Mundo e vai lá e faz um gol. Ele não é um bom exemplo, ele não é um exemplo estatisticamente significativo. A maior parte dos que têm essa conduta não vão desempenhar bem. Talvez esse serviço de exemplo de que não é um exemplo. Né? O exemplo é aquele regra, né? profissional que literalmente rala, que treina todo dia, que faz seu cuidado com a voz, que não seja paranoico também, né? Ou seja, não seja obsessivamente preocupado com a voz, que também não é por aí. Temos que usar com certa liberdade, né? Aquela coisa do eu tenho que ir ao médico toda semana, eu tenho que estar sempre fazendo exercícios. Calma, eu não fiz exercício hoje, calma, não é isso. Mas também não deixar à toa processos que possam ser simples no início progredirem, né? Esse é o cuidado de alerta sem alarme, né? É mais nesse sentido. Tá certo. Marcos, tá, vai voltando aqui um pouquinho, tá? Obrigado. A gente hoje está perguntando aqui se você gosta da sua voz. Nunca pensei nisso, diz o Jorge Ara da Piedade. Mas acho que ela não é tão feia assim, não. Bonita é a sua, obrigado. Só não gosto quando tenho bronquite, porque fico rouca. Silvia Corrêa de Vila Isabel. Fernando Wellington de Botafogo. Acha a voz dele bonita, a mãe nunca reclamou. No Dia da Voz, que tal uma homenagem à grande voz de trovão, grande e inesquecível Oswaldo Sargentelli. É verdade. Uma voz incrível mesmo, né? O Coni até escreveu, Luiz Edgar de Andrade mostrou hoje uma crônica ontem na Folha de São Paulo, A Voz de Trovão. Odeio a minha voz, diz a Alessandra, do Rio de Janeiro. Tenho uma voz de pato rouco. O que eu mais queria era ser locutora, mas com essa voz é impossível. Já sou rouca por natureza, às vezes fico mais rouca ainda sem motivos. Já procurei tudo, médico, nada foi detectado. Acho que é meu destino ficar com essa voz de pato Donald. Ai, meu Deus, gosto da minha voz com certeza. Não chega a ser um vozeirão de Calbi Peixoto, cantando Conceição, mas modéstia à parte, eu cheguei a receber elogios ao atender o telefone. Ricardo Belo, desenhista de Belo Horizonte. E vou encerrar com a Thelma Costa de Santos, em São Paulo, que gosta da voz, é bem legal, a voz dela é meio grossa, acha que soa bem. Olha, Alexandre aí, gente, sabia que era daqui de Santos? Orgulhamos-nos dele, um beijo para ele e para vocês todos. Thelma Costa de Santos. Você Valeu, é de Santos, sou né? cientista. Muito bom. Você e Rubens Evald? Pois é, Neila Torraca. Neila Torraca também. Então, moçada Olha boa. só, tô indo pro intervalo, tô voltando já já, tá? TVE, uma emissora da Rede Brasil. A história é uma história vamos dizer, que trata da violência das grandes capitais, tanto no lado da burguesia como na periferia, e a junção dessa violência. Quer dizer, conta a história de dois sócios que tramam a morte de um terceiro sócio e contratam um cara da periferia para matar esse outro sócio. É o Marco Rico e eu que contrata o Anísio. Enfim, aí fica aquela expectativa do outro sócio lá, tudo bem e tal, a vida normal continua, enquanto quando vai ser a hora que vai chegar que ele vai morrer. Então cria aquele clima meio que da vida normal, mas eles esperando o acontecimento. Aí o matador vai lá e faz o serviço. Eles sofrem, choram, faz toda aquela encenação, né, daquela coisa toda. Acham que a vida normal continua, quer dizer, melhor, porque agora eles são os sócios majoritários da construtora, porque o cara não queria fazer um negócio com o governo, uma coisa meio de caixa 2, meio... Então eles resolvem eliminar o cara. Só que aí, feito o serviço, vida normal novamente, o matador, o Anísio, resolve ir até onde eles estão, quer dizer, invade o lugar deles. Vai mostrar que fez o serviço e acha que também ele tem direito, já que agora eles são meio que ali da mesma... sócios. Então ele acha que ele tem o direito de trabalhar lá também, ele vai cuidar da segurança da empresa. Então ele começa todo um envolvimento em que a roda da violência começa a girar mais rápido, sem controle, e um pouco descaracteriza um pouco a máscara de que a violência só surge na periferia, na pobreza, né? A violência, a criminalidade, mas a criminalidade que existe nos apartamentos da Zona Sul, nos jardins, em Ipanema, seja em que bairro forem, entendeu? De empresários,
pessoas bem-sucedidas que poderiam ter uma vida decente, uma vida normal, mas que pelo poder, pela ganância, é uma onda de criminalidade muito grande. Então acho que ele cai um pouco essa máscara da burguesia e mostra que a ambição, a sede do poder, ela está presente e ela é maior do que a gente imagina, do que tem espaço, do que é divulgado, sabe? E ao mesmo tempo também é punido. Absolutamente contemporânea, né? Porque está mostrando o que é mesmo. A violência não é só física, né? Também tem a violência econômica. Exato. Tá falando, todos os aspectos dessa sociedade meio deteriorada. A ambição é uma coisa que, se você não saber controlar, eu acho que ela acaba tendo, né, essas dimensões assim trágicas mesmo na cabeça das pessoas, né? Você vê às vezes cada crime, cada maracutaia, cada falcatrua, cada coisa do arco da velha, e você fala, meu Deus, mas o cara mas tem muito, né? E quer mais. Aí então fica. Então mostra. Já. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Aí eu vi, não parece vão? Vão. Mas não é vão, é não. É. Não gosto da minha voz, porque tenho 5 irmãos homens e todo mundo confunde a minha voz com a deles no telefone. Débora Fernandes São Cristóvão. A Lourdes Francisca do governador já se acostumou com a voz. A Alda de Campo Grande gosta da voz, gosta do programa. E queria, se possível, que o Dr. Marcos Savassi falasse um pouco de labirintite. Labirintite também é especialidade de... também do otorrinolaringologia. Então, se der tempo, a gente fala, tá? Vira uma festa e o conteúdo religioso de transformação acaba não acontecendo. Veja que eu não falei de... Tão chocado. Exatamente, quer dizer, de como é feito o acesso ou essa disputa para o mercado. Né? Quer dizer, o risco que corre, quer dizer, quando o senhor fala de toda essa renovação e essa mudança de perfil da igreja, que nos parece assim, fundamental, o risco que causa assim, de impactar mal, de dar uma espécie de aspecto herético na questão, é de que fala-se em marketing como se fosse conseguir clientes para um produto. Isso na medicina é dantesco. Isso é dantesco. Sim, e aí, eu queria que o senhor padre Marcelo não usa, o padre Marcelo diz todo o tempo, eu não sou, o padre não é artista, e todo o tempo ele fala isso. Nesse aspecto... Não usando marketing. O marketing como que ficaria como uma peça, uma estrutura. Claro que todos nós estamos fazendo marketing no dia a dia, o marketing pessoal, da apresentação, mas não façamos disso talvez um instrumento muito exposto. Talvez a sua sinceridade de falar das bases teóricas é que dá esse impacto um pouquinho negativo, quando eu vejo que a ideia, na prática, parece ser muito bonita. Na prática, a sua é muito bonita. E me choca um pouco, inicialmente, como talvez o padre Marcelo tenha chocado e outros, quer dizer, choca um pouco essa terminologia de marketing colocada. Isso eu vejo na minha área, por exemplo, isso na saúde, quer dizer, o marketing médico, o marketing de uma instituição médica, pagando assessoria de imprensa para conseguir mais pacientes. Quer dizer, isso, você ficar meia hora na produção de sensações, você vai ficar tão chocado. Exatamente, quer dizer, de como é feito o acesso ou essa disputa para o mercado. Né? Quer dizer, o risco que corre, quer dizer, quando o senhor fala de toda essa renovação e essa mudança de perfil da igreja, que nos parece assim, fundamental, o risco que causa assim, de impactar mal, de dar uma espécie de aspecto herético na questão, é de que fala-se em marketing como se fosse conseguir clientes para um produto. Isso na medicina é dantesco. Isso é dantesco. Sim, aí, eu queria que o padre Marcelo não usa, o padre Marcelo diz todo o tempo, eu não sou, o padre não é artista, e todo o tempo ele fala isso. Nesse aspecto... Não usando marketing. O marketing como que ficaria como uma peça, uma estrutura. Claro que todos nós estamos fazendo marketing no dia a dia, o marketing pessoal, da apresentação, mas não façamos disso talvez um instrumento muito exposto. Talvez a sua sinceridade de falar das bases teóricas é que dá esse impacto um pouquinho negativo, quando eu vejo que a ideia, na prática, parece ser muito bonita. Na prática, a sua é muito bonita. Então vamos à prática. O desastre do padre Marco Lázaro é o primeiro. Você gosta da sua voz? A Leninha Matos, Imperatriz do Maranhão, gosta. Só não gosta da... Só não gosta da voz dela em gravação. Agora, ela gosta da voz de um monte de gente. Marisa Monte, a Adriane, Djavan, os Fíveros.
Não gosto da minha voz, ela é muito aguda. Natália Dreossi, de Atibaia. Claro que gosto, acho muito boa. Meu marido também gosta, está sempre gravando, eu falando, cantando. De Gravataí, Eloá ou Eloí. Se eu gosto da minha voz, não tem quase nada no mundo que eu deteste mais. Imagine pegar a Cássia Eller, Zélia Duncan, Carolina Betânia, colocar tudo no liquidificador paraguaio e bater. Pois é uma mistura que não é nada agradável. Essa é a minha voz. E sem contar que ela, a maldita da voz, foi responsável por um dos meus maiores traumas de infância. Imagina quando criança tinha mania para brincar e todas aquelas vozes irritantes da cara rachada gritando mamãe. Pois é, quando eu vinha com a voz de trovão que estava mamãe, que horror. Mas o que fazer, né? Com ela que eu tenho que me virar. Mas é bom por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca só, assim tenho desculpa para ficar um tanto calada como eu sou. Amanda, de Belo Horizonte, é verdade. Essa questão de não gostar da voz também pode levar a pessoa a uma introjeção, fica mais até fechada. problemática, né? E possivelmente, quer dizer, sem julgar a voz da pessoa, mas isso provavelmente é uma falta de percepção. A sua voz não deve ser tão ruim assim. Amanda, o doutor Safá está dizendo que não deve ser tão ruim assim. Pensa nisso. Agora vamos pensar em tirar o nome do SPC, né? Doutor Benedito Ultradecosa, Hernani Reis, de São João de Meriti. Tem horas que ela fica grossa, depois fica fina e horrível. Clarice Campos, Poços de Caldas. Não gosta da voz dela rouca, Silvia Melo dos Santos, de São Gonçalo. Gosta muito, mas tem sentido as consequências de maus hábitos. Luciana Mara, do Grajaú. Gosto do som da minha voz, menos quando ela está no microfone, porque fica muito aguda e completamente diferente do que é na verdade. Thaís Fontanello, de Guaíra, São Paulo. Ela quer saber se o mel de abelhas faz bem ou é ruim para a garganta. É docinho. É indiferente. Dá uma sensação de alívio, talvez, para a garganta, mas nada mais. E olha que barato, eu, Adilson Ramos, completando 42 anos de carreira, tenho orgulho da minha voz, que me deu sucesso, e devo a ela tudo que tenho. Gostei, valeu. Acabei de chegar da natação, vim correndo só para te ver. Que espetaculosa está a mesa, eu adoro a minha voz. Quem não deve gostar muito são os meus vizinhos, quando fico gritando da cozinha para o meu filho de 6 anos sair logo do banho, faz parte. É a Márcia da Tijuca. Gosto muito, como também de todos da mesa e suas respectivas vozes. Marília, de Patos de Minas. Devo dizer que gosto da minha voz, sempre recebo elogios por ela. Ana Cristina Rodrigues, Muriaé, Minas Gerais. Sou professora e sinto que há um descuido em relação ao nosso principal instrumento de trabalho. Eu ando ultimamente tomando vários cuidados em relação à voz, mas o horário de trabalho vai de encontro aos cuidados especiais. Somos os raros profissionais da voz que tem que trabalhar às 7 da manhã. Você já viu algum show musical marcado para esse horário? Não. Mas os professores estão lá, firmes. E tem mais, agora estou sem voz, porque estou vendo o Alexandre Borges, um ator singular, um homem lindo. Quem dera eu fosse a Júlia Lemer. Leva pra Júlia. Maravilha. Respeitoso, né? Quem dera fosse a Júlia Lemer. Volto daqui a pouquinho. TVE é uma emissora da Rede Brasil.